O som do impacto corta o silêncio da estrada como um tiro. Um segundo antes, tudo era calma. O vento balançando o capim alto, o céu aberto, o cheiro de terra quente. No segundo seguinte, um carro surge em alta velocidade. Rápido demais, violento demais, e atinge em cheio o corpo pesado da Rottweiler. Luna é lançada para o lado da estrada. O mundo gira, o chão raspa sua pele. Um gemido baixo escapa de sua garganta antes que a dor tome conta de tudo. O carro sequer freia. Apenas desaparece na curva, levando consigo qualquer chance de socorro humano imediato. Luna tenta se levantar. As patas traseiras não respondem. O corpo forte, acostumado a proteger, agora falha. A respiração vem curta, irregular. Cada movimento é uma batalha perdida. Mesmo assim, movida por um instinto mais forte que a dor, ela começa a se arrastar, centímetro por centímetro. A berma da estrada é sua única chance. Ficar ali significaria morrer. O sangue escorre, misturando-se à poeira. O sol bate forte, o tempo passa lento demais. Então, do meio da relva alta, surge uma pequena sombra trêmula. Thor. O filhote corre até ela sem entender o que aconteceu. Seus olhos brilham de medo. Ele chora. Late baixinho. Encosta o focinho no rosto da mãe, lambe seu focinho, insiste como se dissesse: levanta, vamos embora, por favor. Mas Luna não levanta. O coração do filhote acelera. Ele empurra o corpo da mãe com as patinhas. Nada. O choro vira desespero. Ele se deita ao lado dela, tentando aquecê-la, tentando protegê-la de algo que nem sabe o que é. Luna abre os olhos com dificuldade. Olha para o filhote. Há algo ali. Não medo, não dor, mas uma súplica silenciosa. Ela não consegue salvá-lo, mas talvez ele possa salvá-la. Thor se afasta alguns passos, volta, late mais alto, não obtém resposta. Então, algo muda dentro dele. Um instinto cru, puro, desesperado. Ele corre, corre pela estrada, corre tropeçando. Corre sem saber para onde, apenas sabendo que precisa de alguém, de qualquer um. O primeiro carro passa. Thor corre atrás, late, quase entra na frente. O motorista buzina e acelera. O segundo carro diminui e vai embora. Uma moto passa rápido demais. Uma caminhonete reduz a velocidade, vê o filhote sujo de sangue, assustado, e segue viagem. As pessoas desviam, ignoram, viram o rosto. Thor não entende rejeição, só sente urgência. Horas parecem passar. O sol começa a baixar. O medo cresce. O filhote chega a uma pequena vila, casas simples, portões fechados. Ele late para uma janela. Nada. Late para uma porta. Silêncio. Então ele sente um cheiro diferente. Uniforme, metal, pessoas, uma esquadra de polícia. Thor entra correndo pelo portão aberto. Late, chora, anda em círculos, puxa a barra da calça de um policial. Quando tentam tirá-lo dali, ele resiste. Rosna de medo. Não agressivo, desesperado. O sargento Miguel se abaixa. Olha nos olhos do filhote. Vê algo que não se finge, algo que não se ensina. Pedido de ajuda. Thor corre alguns passos, olha para trás, corre mais, para, espera, late, repete. Ele quer que sigam, ele precisa que sigam. Miguel respira fundo e decide confiar. E essa decisão muda tudo. O policial acelera a viatura pela estrada de terra, levantando poeira, enquanto o filhote corre à frente como se soubesse exatamente cada curva, cada buraco, cada metro daquele caminho. Thor não olha para trás agora. Ele confia. Confia com tudo o que tem. O coração do sargento Miguel bate pesado no peito. Algo está errado. Muito errado. Ele já viu medo antes, já viu violência. Mas aquele desespero silencioso de um filhote, aquilo é diferente. Aquilo atravessa o uniforme e atinge direto a alma. A viatura para bruscamente quando Thor some no meio do mato alto. Miguel salta, empurra o capim com as mãos, sentindo o cheiro metálico no ar antes mesmo de ver qualquer coisa. Então, ele vê. Luna está estendida à beira da estrada.
corpo grande e imóvel demais, a respiração quase imperceptível, o sangue seco no asfalto e fresco na terra, as patas traseiras tortas num ângulo que não deveria existir, os olhos semicerrados, lutando para permanecer aberta neste mundo. Thor corre até a mãe e começa a chorar de novo, agora mais alto, como se dissesse: eu consegui, eu trouxe alguém, aguenta mais um pouco. Miguel se ajoelha imediatamente, toca com cuidado. Sente o corpo ainda quente, viva, por pouco. Ele chama reforço. Chama o resgate animal. Fala rápido, firme, mas por dentro o nó cresce. Cada segundo conta. Cada respiração dela é uma vitória temporária. Luna tenta levantar a cabeça. Geme. Thor encosta o focinho nela. Não sai do lado, nem quando tentam afastá-lo. Ele treme inteiro, mas fica. A ambulância de resgate chega. Sirene, portas batendo, mãos experientes entram em ação. Oxigênio, imobilização. Maca. Quando colocam Luna na maca, Thor tenta subir junto. Late, chora. Miguel o pega no colo. O filhote luta por um segundo. Depois cede. Enterra o rosto no peito do policial. Exausto, aliviado, com medo. A porta se fecha, a ambulância parte. Miguel fica parado na estrada por alguns segundos, olhando a poeira baixar. Ele sabe que não é só um resgate. Algo ali já mudou. No centro médico veterinário, a situação é crítica. Fraturas múltiplas, hemorragia interna, risco altíssimo. Os veterinários trocam olhares silenciosos, não prometem nada. Thor espera numa sala fria. Pequeno demais para entender termos médicos, mas grande o suficiente para sentir a ausência. Ele chora baixo, anda em círculos, deita, levanta, não dorme. Miguel deveria ir embora. Seu turno acabou. Mas ele fica. As horas se arrastam como anos, portas abrindo e fechando, sons metálicos, passos apressados, até que finalmente alguém se aproxima. A cirurgia terminou. Ela sobreviveu. Não há comemoração. Ainda não. O risco continua, mas a vida venceu a primeira batalha. Thor solta um gemido estranho, entre choro e suspiro. Deita no chão e, pela primeira vez desde o acidente, dorme. Os dias seguintes são duros. Luna acorda confusa, com dor, imobilizada. Não anda. Não consegue sequer virar sozinha. Cada tentativa é um esforço brutal, mas quando Thor é levado até ela, algo muda. O coração desacelera, a respiração se estabiliza, os olhos ganham foco. Ela não está sozinha. Miguel começa a visitar todos os dias. Primeiro por dever, depois por hábito, depois porque não consegue não ir. Ele leva brinquedos para Thor, fala com Luna como se ela entendesse tudo. Talvez entenda. As semanas viram meses, a fisioterapia começa. Um passo hoje, 2 amanhã, uma queda, uma tentativa de novo. Luna cai, geme, Thor late, incentiva, nunca se afasta. Há dias em que parece impossível, há dias em que o progresso é quase invisível. Mas ele existe. Miguel testemunha tudo. Ele vê a força silenciosa daquela mãe, a fé ingênua daquele filhote. E percebe algo que nunca aprendeu na academia. Heroísmo não faz barulho. Meses depois, Luna fica de pé sozinha, instável, tremendo, mas de pé. Thor corre ao redor dela como se fosse a maior conquista do mundo. E é. Quando chega o dia da alta, há uma pergunta que ninguém precisa fazer em voz alta. Para onde eles vão? Miguel se abaixa. Thor corre até ele, abana o rabo. Luna se aproxima devagar. Olha. Reconhece. Algumas escolhas não são pensadas, apenas sentidas. E naquele momento, uma nova família se forma. Meses se passam, mas a recuperação não é uma linha reta. Depois da euforia dos primeiros passos, vêm os dias difíceis. Dias silenciosos. Dias em que Luna acorda com dor, em que o corpo parece pesado demais, em que cada tentativa de se levantar termina em frustração. Há noites em que ela chora baixo, quase imperceptível, acreditando que ninguém ouve. Mas Thor ouve, sempre. Ele se levanta junto.
encosta o corpo pequeno no peito largo da mãe. Lamba suas orelhas, late baixinho, como se dissesse que não tem pressa, que eles têm tempo, que ela já venceu o impossível uma vez. Miguel acompanha tudo de perto. Agora não é mais visitante, é presença. Ele ajuda na fisioterapia, aprende a apoiar corretamente o peso do corpo dela, aprende a respeitar os limites e, principalmente, aprende a esperar. Algo que nunca foi fácil para ele. A cada sessão, Luna avança um pouco mais. Um passo firme, depois outro. O medo ainda existe, mas já não domina. O corpo reaprende, a mente aceita, a esperança se instala, os veterinários se surpreendem, não apenas pela recuperação física, mas pelo vínculo, pela forma como Luna reage quando Thor está por perto, pela forma como o olhar dela procura sempre os dois, o filhote e o policial. Chega o dia em que ela consegue caminhar pelo pátio do centro médico. O sol toca seu pelo. O vento balança as árvores. Ela fecha os olhos por um instante. Respira fundo. Vive. Thor corre em círculos. Cai. Levanta. Corre de novo. Late para o céu. Para ele, aquele momento é a prova de que o mundo ainda pode ser bom. Miguel observa de longe. O uniforme agora parece pequeno para o que ele sente. Ele entende que não está apenas salvando uma vida. Está sendo transformado por ela. Quando Luna finalmente recebe alta completa, não há mais dúvidas. Eles vão embora juntos. A casa de Miguel se adapta. Tapetes antiderrapantes, espaço para descanso, rotina ajustada. Não é um sacrifício, é uma escolha. Luna estranha no começo. A cidade é diferente da estrada, os sons, as luzes, mas ela confia. Thor explora cada canto. Miguel observa sorrindo, como se aquele lar sempre tivesse esperado por eles. O tempo passa. Luna volta a correr. Não como antes, mas o suficiente. O suficiente para sentir o vento, o suficiente para brincar, o suficiente para ser feliz. Thor cresce, forte, leal, atento, sempre olhando para a mãe antes de qualquer coisa, sempre esperando. Miguel muda, mais calmo, mais presente. Ele começa a contar a história, no trabalho, para amigos, para quem quiser ouvir. Não como um feito heróico, mas como um lembrete. Alguns heróis não usam capa, alguns não falam, alguns correm machucados por estradas vazias em busca de alguém que acredite neles. E às vezes, alguém acredita. O tempo não apaga o que aconteceu naquela estrada. Ele transforma. Os dias viram semanas. As semanas viram meses. E mesmo quando a rotina parece normal, há marcas que permanecem. Não no corpo, mas no silêncio entre um momento e outro. Luna agora caminha com segurança, mas nunca esquece. Em certas noites, ela acorda assustada. O corpo rígido, a respiração acelerada. Um reflexo antigo gravado fundo demais para desaparecer. Thor percebe antes de qualquer um. Ele se levanta, encosta o focinho nela, deita atravessado em seu peito como se dissesse sem palavras: já passou. Você está em casa. Miguel observa essas cenas de longe, muitas vezes sentado no chão da sala, sem luz, apenas ouvindo. Ele já enfrentou situações extremas na profissão. Já viu acidentes, perdas, despedidas definitivas, mas nada o ensinou tanto quanto aquela cadela ferida que se recusou a morrer, e aquele filhote pequeno demais que se recusou a desistir. A história começa a se espalhar, primeiro entre colegas, depois entre amigos, depois entre desconhecidos, pessoas que perguntam, pessoas que querem conhecer, pessoas que se emocionam. Miguel sempre conta do mesmo jeito, sem exageros, sem floreios, porque a verdade já é forte o bastante. Luna passa a acompanhar Miguel em caminhadas tranquilas, não longas, não apressadas, apenas caminhadas. Ela sente o chão, o vento, a vida acontecendo sob suas patas novamente. Em certos momentos ela para, olha para ele, como se confirmasse: você ainda está aí? Ele sempre está. Thor cresce rápido, forte,
alerta, inteligente. Mas nunca perde algo essencial: a atenção constante à mãe. Ele brinca, corre, se distrai. Mas basta Luna diminuir o passo para ele voltar imediatamente. Instinto moldado pelo medo de perder. Amor moldado pela quase ausência. Um dia, durante uma dessas caminhadas, um carro passa rápido demais pela rua. O som do motor alto. O vento forte. Luna congela por um segundo. Apenas um. Mas é o suficiente. O corpo treme. A memória retorna sem pedir permissão. Thor se posiciona à frente dela. Late. Não para o carro, não resolve nada, mas resolve tudo. Ele não deixa que ela enfrente aquilo sozinha. Miguel se ajoelha, segura o rosto de Luna, olha nos olhos dela, respira junto, espera, não força, não apressa. Ele aprendeu. Algumas cicatrizes não se curam com remédios, elas se curam com presença. O tempo passa mais um pouco. Miguel começa a receber mensagens. Pessoas que resgatam animais, pessoas que perderam esperança, pessoas que perguntam se vale a pena tentar mais uma vez. Ele responde sempre que pode, nem sempre com soluções, às vezes apenas com a história, porque a história faz algo que conselhos não fazem. Ela prova que é possível. Luna envelhece, não rápido, apenas naturalmente. Os passos ficam um pouco mais lentos, o olhar ainda firme. Thor agora é adulto, forte o suficiente para protegê-la, mas nunca deixando de ser o filhote que correu sozinho por uma estrada em busca de ajuda. Em uma tarde silenciosa, Miguel senta no quintal. O sol baixo. O céu alaranjado. Luna deita ao lado dele. Thor apoia a cabeça em suas pernas. Nenhum deles faz barulho, nenhum precisa. Miguel entende, finalmente, que não foi ele quem salvou aquela família. Foi Thor. Foi Luna. Ele apenas respondeu. Alguns heróis não aparecem nas manchetes, não usam palavras bonitas, não pedem reconhecimento. Alguns heróis sangram, alguns heróis correm sozinhos, alguns heróis apenas se recusam a ir embora. O tempo avança mais uma vez, e com ele vem novas provas. Não provas de dor extrema, não de acidentes visíveis, mas aquelas silenciosas, quase imperceptíveis, que só quem ama de verdade percebe. Luna já não corre como antes. As articulações sentem o peso dos anos e das cicatrizes que nunca desapareceram completamente. Em dias frios, ela demora mais para se levantar. Em manhãs nubladas, prefere ficar deitada, observando o quintal, como se estivesse lembrando de algo distante. Thor percebe tudo. Ele ajusta o passo, diminui a velocidade, evita brincadeiras bruscas, deita ao lado dela, oferecendo calor, presença, companhia. Não porque alguém ensinou, mas porque ele aprendeu cedo demais que o tempo é precioso. Miguel muda novamente sua rotina. As caminhadas ficam mais curtas, os horários mais flexíveis, as prioridades claras. Ele não reclama, nunca reclamou, porque cada dia ao lado deles ainda é um presente que nasceu naquela estrada esquecida. Às vezes, Miguel observa Luna dormindo, o peito subindo e descendo com esforço mais firme. Ele lembra da primeira vez que a viu, estendida no chão, à beira da morte, e pensa em como a vida é frágil e teimosa, e bonita, mesmo quando tenta partir. Em uma tarde qualquer, durante uma dessas caminhadas curtas, algo acontece. Uma criança se aproxima, pequena, curiosa, olhos atentos. Ela aponta para Luna e pergunta o que aconteceu com aquela cachorra grande que anda devagar. Miguel se abaixa, explica com calma, conta a história. Não diz tudo, mas diz o suficiente. A criança escuta em silêncio, depois se ajoelha diante de Luna e faz um carinho cuidadoso, respeitoso, como se entendesse exatamente o que aquele corpo já suportou. Luna fecha os olhos, aceita, confia. Thor observa atento, mas tranquilo. Ele aprendeu a diferenciar perigo de cuidado. Miguel percebe naquele instante que a história não termina neles. Ela continua passando adiante, em gestos pequenos, em aprendizados silenciosos, em corações que se abrem sem perceber.
Os dias seguem. Luna começa a passar mais tempo deitada ao sol, o olhar distante, o corpo cansado. Mas não há tristeza, apenas calma, uma aceitação serena de quem viveu o suficiente para saber que valeu a pena. Thor nunca sai do lado, nem para dormir, nem para comer. Se ela se move, ele se move. Se ela suspira, ele ergue a cabeça. Ele se tornou guardião não por força, mas por amor. Miguel sente o peso do inevitável, mas não o medo. Ele sabe que algumas despedidas não são falhas, são consequências do privilégio de amar. Numa noite tranquila, o vento sopra leve. A casa está em silêncio. Luna deita com dificuldade, suspira fundo e descansa a cabeça no chão. Thor se encaixa ao lado dela. Miguel senta perto. Apenas fica. Não há urgência. Não há pânico. Apenas presença. Luna olha para eles uma última vez. O olhar é calmo, grato, inteiro. E então ela dorme. Sem dor, sem luta, sem medo. Thor percebe primeiro. Ele se aproxima. Empurra o focinho dela. Espera. Silêncio. Ele não chora, apenas deita a cabeça sobre o corpo da mãe. Fica ali, quieto, entendendo à sua maneira que algumas missões se encerram. Miguel fecha os olhos, respira fundo. Não tenta ser forte, apenas sente. A casa parece maior depois. Mais vazia, mas não vazia de sentido. O tempo passa novamente. Thor envelhece. Carrega a memória da mãe em cada passo atento, em cada gesto de cuidado com outros animais que cruzam seu caminho. Ele se torna aquilo que Luna foi, proteção silenciosa. Miguel continua contando a história. Sempre começa da mesma forma. Uma estrada tranquila, um carro rápido demais, um filhote que correu contra o mundo, e sempre termina do mesmo jeito. Alguns heróis não sobrevivem para ver o final. Alguns heróis vivem o suficiente para mudar tudo. E alguns fazem as duas coisas. O tempo avança mais uma vez, e com ele vem novas provas. Não provas de dor extrema, não de acidentes visíveis, mas aquelas silenciosas, quase imperceptíveis, que só quem ama de verdade percebe. Luna já não corre como antes. As articulações sentem o peso dos anos e das cicatrizes que nunca desapareceram completamente. Em dias frios, ela demora mais para se levantar. Em manhãs nubladas, prefere ficar deitada, observando o quintal, como se estivesse lembrando de algo distante. Thor percebe tudo. Ele ajusta o passo, diminui a velocidade, evita brincadeiras bruscas, deita ao lado dela, oferecendo calor, presença, companhia. Não porque alguém ensinou, mas porque ele aprendeu cedo demais que o tempo é precioso. Miguel muda novamente sua rotina. As caminhadas ficam mais curtas, os horários mais flexíveis, as prioridades claras. Ele não reclama, nunca reclamou, porque cada dia ao lado deles ainda é um presente que nasceu naquela estrada esquecida. Às vezes, Miguel observa Luna dormindo, o peito subindo e descendo com esforço, mas firme. Ele lembra da primeira vez que a viu, estendida no chão, à beira da morte, e pensa em como a vida é frágil e teimosa e bonita, mesmo quando tenta partir. Em uma tarde qualquer, durante uma dessas caminhadas curtas, algo acontece. Uma criança se aproxima, pequena, curiosa, olhos atentos. Ela aponta para a Luna e pergunta o que aconteceu com aquela cachorra grande que anda devagar. Miguel se abaixa, explica com calma, conta a história. Não diz tudo, mas diz o suficiente. A criança escuta em silêncio. Depois se ajoelha diante de Luna e faz um carinho cuidadoso, respeitoso, como se entendesse exatamente o que aquele corpo já suportou. Luna fecha os olhos, aceita, confia. Thor observa atento, mas tranquilo. Ele aprendeu a diferenciar perigo de cuidado. Miguel percebe, naquele instante, que a história não termina neles. Ela continua passando adiante, em gestos pequenos, em aprendizados silenciosos, em corações que se abrem sem perceber. Os dias seguem. Luna começa a passar mais tempo deitada ao sol, o olhar distante,
o corpo cansado. Mas não há tristeza, apenas calma. Uma aceitação serena de quem viveu o suficiente para saber que valeu a pena. Thor nunca sai do lado, nem para dormir, nem para comer. Se ela se move, ele se move. Se ela suspira, ele ergue a cabeça. Ele se tornou guardião não por força, mas por amor. Miguel sente o peso do inevitável, mas não o medo. Ele sabe que algumas despedidas não são falhas, são consequências do privilégio de amar. Numa noite tranquila, o vento sopra leve. A casa está em silêncio. Luna deita com dificuldade, suspira fundo e descansa a cabeça no chão. Thor se encaixa ao lado dela. Miguel senta perto, apenas fica. Não há urgência, não há pânico, apenas presença. Luna olha para eles uma última vez. O olhar é calmo, grato, inteiro. E então ela dorme, sem dor, sem luta, sem medo. Thor percebe primeiro. Ele se aproxima. Empurra o focinho dela. Espera. Silêncio. Ele não chora. Apenas deita a cabeça sobre o corpo da mãe. Fica ali, quieto, entendendo à sua maneira que algumas missões se encerram. Miguel fecha os olhos, respira fundo. Não tenta ser forte, apenas sente. A casa parece maior depois. Mais vazia, mas não vazia de sentido. O tempo passa novamente. Thor envelhece, carrega a memória da mãe em cada passo atento, em cada gesto de cuidado com outros animais que cruzam seu caminho. Ele se torna aquilo que Luna foi, proteção silenciosa. Miguel continua contando a história, sempre começa da mesma forma. Uma estrada tranquila, um carro rápido demais, um filhote que correu contra o mundo, e sempre termina do mesmo jeito. Alguns heróis não sobrevivem para ver o final. Alguns heróis vivem o suficiente para mudar tudo. E alguns fazem as duas coisas.